Flávia Ribeiro formou-se em Direito pela PUC de São Paulo e tornou-se mestre e doutora em Processo Civil pela mesma instituição. É especialista em Direito Imobiliário pela Universidade Secovi de São Paulo e diretora jurídica de uma sociedade anônima imobiliária. É membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Centro de Estudos Avançados de Processo e autora de livros e artigos publicados em obras coletivas e revistas jurídicas. Muito boa noite. A nossa convidada de hoje é a advogada Flávia Pereira Ribeiro. E nós vamos falar sobre um tema que pode te afetar, ou já está te afetando. Desafogar o judiciário. Será que é tão simples assim? Será que dá para resolver de uma forma mais rápida? Ou será que isso daí, dentro da burocracia que nós temos no nosso país, é quase impossível? Flávia, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. É um prazer estar aqui com você, estar aqui com os nossos ouvintes, telespectadores. Estou muito feliz pelo convite, agradeço. Muito honrada. E olha, não é fácil não é. Tanto é que essa questão é um estudo da minha vida toda, praticamente 10 anos. O tema do meu doutorado e da minha dissertação e também da minha tese de doutorado é desjudicialização da execução civil. O que é isso? Desjudicializar é tudo aquilo que estamos tirando do judiciário. Então, o exemplo mais simples que temos de sucesso de desjudicialização e, portanto, de desafogamento do judiciário é o inventário, a partilha e, especialmente, a separação e o divórcio. Antigamente, há 10 anos atrás, você tinha que ir ao juiz para pedir o divórcio, ou ao juiz para pedir que os bens dos seus entes passassem a você. E hoje você consegue fazer num tabelionato de notas. Então, algumas medidas aqui no Brasil já aconteceram. Só que a grande sobrecarga, o grande entulhamento do judiciário são as execuções. É aquele famoso ganha, mas não leva. Você fica anos e anos para obter a sua sentença e, ao final, quando você finalmente obtém a sentença, você não tem o resultado, porque você não consegue encontrar o devedor, porque tudo é muito moroso, demora, leva tempo. E a expectativa dessa tese que eu trago hoje, que eu venho falando há quase 10 anos, ela é num sentido de trazer para entes, para agentes de execução, como é, na verdade, no mundo inteiro. O que eu estou falando não é nada de tão assustador. Pelo contrário, é algo tão simples, que eu disse ontem numa reunião. Gente, daqui 10 anos, ir ao tabelionato de protesto, se claro, essa minha ideia e proposta passar e seguir adiante, vai ser tão normal como você distribuir uma petição inicial requerendo o cumprimento de uma sentença ou você distribuir uma execução de um título, de uma quantia qualquer. Mas só para a gente pontuar, o brasileiro é demandista, isso nós sabemos. Ele é demandista. E, por outro lado, também, ele não acredita muito em soluções que ele não veja, como a gente fala, né? Veja o carimbo do judiciário. Isso a gente sente no dia a dia. É lógico que é uma coisa que tem que mudar, porque o resto do mundo já mudou. Praticamente todo mundo já mudou. Mas, quando você fala de execução, aí você normalmente está falando de processos cíveis, não tem nada a ver com execução, onde o Estado é o cliente, que ele sim entope o judiciário. O Estado é o grande responsável, principalmente na parte de execução, de precatórios. Ele entope de uma forma assim assustadora, se valendo de vários recursos que ele sabe que vai perder no final, mas é só para postergar, só para jogar para frente o assunto. Quando você fala dessa parte de execução no cível,
para o telespectador também, que não é advogado como nós, mas para ficar claro. Se você tem uma demanda, você entrou contra alguém, alguém entrou contra você, uma hora alguém vai ganhar, alguém vai perder. Aí vai ter um dano a ser reparado. Então, a execução seria nessa fase. Bom, você já ganhou, tem um dano de X mil reais que você vai poder cobrar do seu litigante. Né? Perfeito. Nessa fase é que você acha que existe esse acúmulo e que poderia ser agilizado também? Sim. Em primeiro lugar, eu não trato da execução fiscal, que é exatamente isso que você acabou de falar. Inclusive porque existe um projeto de lei que foi protocolado há 40 dias pelo Anastasia. Quem quiser checar, já é possível, no site do Senado, checar esse projeto de lei. Também para agilizar. Também para agilizar. Também ele tem suas peculiaridades, não cabe aqui eu me alongar nisso, mas sim, ele também é na mesma linha. Desjudicializar, tirar do judiciário, simplificar, levar para os cartórios ou levar para outras serventias, mas tirar do judiciário. O brasileiro é demandista? Olha, eu tenho visto na minha lida diária que as coisas têm se modificado um pouco, porque as pessoas têm visto que não tem valido a pena gastar tempo, dinheiro, paciência, dor de cabeça para ir ao judiciário, porque no final a gente tem visto o quê? Que chega uma hora que é o ganha, mas não leva. Isso depois de muitos anos. Depois de muitos anos. Não é que eu vou esperar 6 meses, ganhei e não levei. Tem casos que você vai esperar 5 anos, 10 anos, vai ganhar e não vai levar. Sim, exatamente. É isso que eu entendo. E só para deixar mais claro, a execução não é só de uma sentença. Ela pode ser também de um título de crédito, de um cheque, de uma duplicata e outros tantos títulos de crédito que a lei estabelece como lei. Aí realmente é mais rápido, e não tem todo o processo de conhecimento, etc. Exato. Então, qual que é o meu entendimento, a minha proposta que eu trago? Essa proposta já foi publicada anteriormente pela Saraiva, agora a Saraiva está em recuperação judicial, então ela será publicada pela Juruá, deve estar no mercado de novo em torno de um mês, mais ou menos. A minha tese propõe que o tabelião de protesto, que hoje já recebe um cheque, uma duplicata, uma nota promissória, ou qualquer título desse, e mesmo a sentença, recebe para protesto. Se ele recebe para protesto, ele já tem que examinar o título nos seus caracteres formais, se está assinado, se está prescrito, se a data ali está correta. Já faz a primeira triagem. Ele faz a primeira análise, não faz? E aí protesta. Uma vez protestado, ele poderia dar continuidade. Ele cita para pagar, ele cita para penhorar, ele realiza a penhora, ele faz o leilão, ele organiza o leilão. E o judiciário só é chamado ou só é convocado pelas partes ou pelo próprio agente de execução, porque o nome dele seria agente de execução, em linha com o resto do mundo inteiro. Porque por mais incrível que pareça, só o nosso continente é tão demandista e judicializado assim. A execução, por exemplo, ela é realizada de modo desjudicializado ou fora da casinha do Poder Judiciário, praticamente na Europa inteirinha. Eu poderia citar alguns nomes aqui, pelo agente de execução em Portugal, onde eu estive e adoro meus amigos portugueses, meus atuais professores portugueses, porque nesse momento eu estou fazendo um pós-doutoramento em Lisboa. Na França, pelo Roussier, na Alemanha, pelo GVZ, são profissionais que estão fora da casinha do judiciário, realizam essa atividade de execução, de cobrança, batem lá na porta. Oi, você não pagou esse cheque aqui, como você não pagou? Por que você não pagou? Você não vai pagar? Então, peraí, você vai receber uma ordem, uma notificação. Manda a notificação, cumpre. Então o seu bem está arrestado, o seu bem está penhorado. Ele tem esse poder. Não, em muitos delegado. Estados dos Estados Unidos, o despejo é feito pelo xerife. Vai uma viatura da polícia lá, olha, você não pagou aluguel aqui. Exatamente. Se você não sair até amanhã, eu venho aqui lá com o imóvel, o que está dentro do imóvel é do imóvel, você vai perder. Exato. Uma agilidade enorme. Então, é isso. O nosso continente está muito atrasado nesse sentido, de colocar tudo nas mãos do juiz. E o juiz não precisa realizar essa atividade
tão burocrática. E nem tem estrutura para isso. Não né? tem estrutura, não tem estrutura. Olha, um cálculo que nós fizemos nesse projeto, na elaboração desse projeto, anteprojeto, né, porque ele será levado à senadora Soraya Tronic, que já se comprometeu a encampar esse projeto. Nós fizemos um cálculo de hoje, os processos pendentes de execução, o número são 13 milhões de processos, um custo de processo a R$6.000 e é um custo de R$500 por habitante. Cada habitante, cada um de nós aqui, paga R$500 por execução que tramita no Poder Judiciário Civil. Eu não vou falar em fiscal. Esse custo... Quer dizer, é dívida entre pessoas, né? Ou empresas e pessoas, exato. Mas não tem nada a ver com o Estado. E nós, como contribuintes, nós estamos arcando com essa despesa aí, anual para se manter a máquina de um processo executivo que poderia, em tese, ser mais rápido, mais barato e mais ágil se executado por um cartório ou por um outro ente que não a estrutura pesada da máquina judiciária. Exato. Nós estamos bancando essas execuções que, muito provavelmente, olha que incrível, nós pagamos R$500 por cada uma das execuções e essas execuções, elas têm o incrível número de 15% de efetividade. Somente 15% muito são baixo. Efetivas, ou seja, 85% não delas dão em nada. Não dão em nada, são baixadas, não dão em nada. Então, a conta não fecha, é ridículo. Só que as pessoas ainda não pararam para pensar e fazer conta e cálculo. Sabe quanto representa a economia para o Estado se hoje tirássemos todas, não é o caso do projeto, mas se todas essas execuções que estão pendentes e não estivessem no colo do Estado, 78 bilhões de reais. Estamos aqui falando, estudando sobre a Previdência, desafogar o Estado via Previdência. Gente, 78 bilhões. Se tirarmos a sobrecarga do Estado, que banca o Poder Judiciário, nas execuções. É muito dinheiro. É alarmante, tem um outro dado, até que não está relacionado nesse processo executivo, mas que acho que isso só ocorre no Brasil. O custo da justiça do trabalho no Brasil, o que o Estado gasta para manter a justiça do trabalho funcionando no Brasil, é superior ao valor de todas as indenizações pagas na justiça do trabalho. Olha que loucura. Olha que absurdo. Custa mais caro manter a estrutura da justiça do trabalho do que efetivamente todas as condenações que a justiça do trabalho impõe às empresas ou particulares durante um ano. Quer dizer, o molho é mais caro que a carne. Nossa, é um negócio... tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa... Não existe uma estrutura que consiga funcionar dessa forma. Senão, aí acontece isso daí. Nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte... não tem estrada, não tem hospital, não tem escola, não tem esgoto, não tem infraestrutura. Por quê? Lógico, tem o desvio, mas também a manutenção da máquina, ela está ficando inviável no Brasil. Caríssima. Não se aguenta mais pagar imposto só para manter uma máquina. Sim. Que, via de regra, também não é nenhuma maravilha, né? Ela é lenta, isso. ela é... Nós estamos pagando caro para uma máquina que não funciona, Exato. Uma máquina que está emperrada e enferrujada. E nós estamos pagando isso. Então, quando ali atrás você me disse que o brasileiro é demandista, olha, se a gente parar e pensar em número, estatística, não faz sentido. Não faz sentido demandarmos, irmos ao judiciário para uma coisa que não está funcionando, não está sendo efetivo. Eu estou dizendo aqui, porque está lá no CNJ em números, agora do ano de 2019, que é com o ano calendário 2018, que de 100 processos de execução, seja de título judicial ou extrajudicial, apenas 15% foram efetivos. Apenas 15% alcançaram o seu objetivo. Então, estamos pagando caro demais, uma demora incrível, super burocratizada e não estamos tendo resultado. Então, qual é a minha proposta que eu venho trabalhando e a minha tese é objeto disso? É, de certa forma, sim, privatizar. Mas é uma privatização com delegação a uma pessoa, a um ente que já recebe poderes do Estado, mas que se remunera
de acordo com taxas e emolumentos e uma parte daquela dívida. Por exemplo, vamos dizer, se o agente de execução, que eu sugiro e indico que seja o tabelião de protesto, ele começa a fazer ali, ele faz o protesto e dá continuidade nas atividades de execução. Se ele realmente consegue cumprir aquela obrigação e receber o valor total da dívida, hoje a gente paga, em média, 2% de custas judiciárias. Que ele receba 1%, ele está bem remunerado, nós pagamos menos e a efetividade vai ser muito maior. E eu digo isso porque eu passei muitos meses ao longo desses anos estudando em Portugal, que desjudicializou a execução, ou seja, tirou do Poder Judiciário a execução há 15 anos. Em 2003, com reajustes de legislação em 2008, e eu estive agora, há 3 meses, para início do meu pós-doutoramento, e está funcionando de uma forma incrível, super bem. Eu não posso afirmar que o índice de cumprimento e de efetividade é 100%, mas pelo menos anda. E se não se localiza bem, acaba com o assunto. A pessoa recebe ali a sua certidão de incobrabilidade, como eles chamam lá, que você pode abater impostos e tudo mais, e em 4 meses, no máximo, 4 meses, nós estamos falando 4 meses contra, aqui no Brasil, em média, 4 anos e 9 meses. Olha que discrepância. Uma execução, ela é findada por satisfação, porque o agente de execução tem que obrigatoriamente ter todo o acesso àqueles dados, àqueles convênios que o Poder Judiciário tem. O mais conhecido é a penhora online, que é o contrato e o pacto entre o CNJ, o Bacen e o Judiciário, que então a gente chama do Bacen Jude, que é uma tal da penhora online que todo mundo conhece. Que parece que agora vai começar a ter algumas restrições, né? Parece que a coisa vai mudar um pouquinho aí, porque com essa nova lei aí, entrando em vigor em 1º de janeiro, eu não questiono, veja bem, eu não questiono, acho que quem deve tem que pagar, se existe uma condenação, acabou. Mas os critérios hoje em dia no Brasil de penhora online, mesmo de terceiros envolvidos, eles precisam ser revistos. Porque a pessoa, o juiz, ele aperta um botão, ele penhora a conta de A, de B, de C, de D, e aí depois essas pessoas vão ter que entrar no processo para se defender. Sim, isso causa um dano terrível, né? Sim, isso é um dano, isso é muito ruim, mas isso acontece na Justiça do Trabalho. É muito raro que isso aconteça na Justiça Civil. Não vou dizer que isso não aconteça. Em menor escala, mas acontece. Mas acontece. Mas com certeza penhorar a conta de um terceiro, para que o terceiro tenha que se defender dizendo, escuta, eu não tenho nada a ver com isso. Não, e um terceiro que vê de regra nem sabe do processo. Ele fica sabendo quando teve a conta penhorada. Aí ele vai ver peraí, o que é isso? Então, realmente, assim, tem que haver limite, critério, tudo bem regulamentado, controlado pelo CNJ, pelos tribunais, mas, de forma geral, o que eu posso dizer é que hoje os tabelionatos de protesto funcionam. Só para você ter uma ideia, a contrário senso, totalmente de forma diferente do Poder Judiciário, a efetividade dos tabelionatos é de 66%, ou seja, de 100% de títulos ou de cheques, duplicatas, que são protestadas, 66% são pagas. Ou seja, a maioria é paga, diferentemente da Justiça. Então, alguma coisa acontece que eles fazem direito, eles encontram, eles localizam, ou então, claro, a publicidade da dívida também incomoda. Talvez tenha uma questão aí da natureza do título, mas eu estive em vários tabelionatos de protesto aqui de São Paulo, não digo que do Brasil inteiro, do mundo inteiro, mas eles funcionam, eles têm ali, e principalmente uma estrutura, softwares, pessoal treinado, que conhece. Hoje em dia com a tecnologia da informação também. Sim. Porque na execução, a execução é o seguinte, ela vai depender do advogado, fornecer os dados para o juiz, né? Olha, não encontrei a conta no banco, não conseguiu o bloqueio, vamos supor.
Não conseguiu bloqueio, não tem nenhum imóvel, não tem um carro, não tem nada. Mas, então, olha, eu soube que esse camarada tem um imóvel que está no nome da tia dele. Aí o advogado tem que dar para o juiz tem que apreciar, aí depois tem que fornecer os dados para o oficial de justiça em tese ir até lá para verificar. E tudo isso demora um tempo enorme. A estrutura é pesada, né? Sim. O que eu acho é o seguinte, a partir do momento que o agente de execução se remunera com a efetividade, exato, e ele vai ganhar ali uma pequena porcentagem, que seja 1%, isso não me cabe, eu não tenho que definir qual é a remuneração que ele vai receber. Mas que ele vai ganhar de acordo com o resultado apresentado. Exato. Então ele tem um interesse em buscar. Então ele vai pegar, ele vai sair, vai procurar. Ele mesmo vai, então, atrás do bem. O bem não está funcionando, mas sabe o quê? Quem mora aqui é a vizinha, a irmã, a sobrinha, então tem alguma coisa estranha. Só que aí, se o bem não estiver em nome dele, ele vai ter que pedir para o juiz. Porque aí ele vai estar entrando numa seara que já foge da burocracia dele, já foge do poder decisório dele, ele vai ter que pedir uma medida coercitiva, alguma coisa assim. Mesmo assim, ele já chega com elementos positivos, claros. Exato, claro. Né? Olha, claro. O carro ele passou para o nome do irmão dele. Isso. Tem um carro do irmão dele que ele usa. Exatamente. Olha, conforme essa certidão aqui, o carro era dele até tal data, ele transferiu para o irmão, mas ele continua usando o carro. Está aqui a foto ele andando com o carro. Exato. Aí, pelo menos, o juiz vai ter elementos para agilizar a coisa. Porque eu acho que a formalidade, principalmente no processo de execução, quando existe essa ocultação de bens, o judiciário não tem essa agilidade. Se você não fornecer os meios, ele não tem. Não, até mesmo porque muitas vezes o que acontece? O advogado peticiona, até o juiz apreciar e decidir e ser intimado, já saiu, já não existe mais aquele bem, porque a pessoa também, claro, ela fica acompanhando. E ela já passou para outra pessoa. Então, essa morosidade do judiciário não está funcionando de forma alguma. Os números estão aí. Então, a gente precisa tomar uma medida, precisa pensar em alguma coisa que eu digo, não é nova, porque é assim no mundo inteiro. Eu trouxe aqui exemplos da Europa, mas o Denis trouxe aqui exemplos dos Estados Unidos. Então, assim, não é novidade. É que nós estamos apegados a uma cultura de judiciário. Cartorário, né? Tudo tem que ter o carimbo, o juiz, a assinatura, né? O papel do poder. A pessoa, a gente sempre brincava, né? Na faculdade, principalmente. Quando a pessoa lê, pode ter um timbre lá que eu faça, mas tem esse poder judiciário já... Pessoa, é sério, independente do que está escrito, né? Mas parece que o brasileiro, até a nossa origem, né? Os portugueses, né? Eles se livraram disso um pouco agora, mas também é um estado extremamente cartorário. Sim, sim, sem dúvida. Eles eram muito cartorários e eles sofriam exatamente a mesma coisa que sofremos agora. Eles sofriam essa carga, esse peso enorme do Estado. Imagina esse número, 78 bilhões, é um número que hoje... nós estamos pagando para manter as execuções dentro do Poder Judiciário. Então, assim, até 15 anos atrás, porque a desjudicialização da execução em Portugal ocorreu em 2003, eles eram essencialmente judiciários, exatamente como nós. A execução em Portugal e no Brasil eram idênticas. Sim, desde a nossa origem, portanto, somos muito similares. Éramos, agora... nessa questão da execução, estamos completamente diferentes. Espero que que seja possível alcançar esse bom exemplo, porque eu estive lá agora e como eu tive um excelente convite, encaminhamento, meus professores lá, eu tenho muitíssimo a agradecer àqueles que me indicaram, que me receberam e tudo mais. Eu tive portas abertas, eu recebi, eu sentei aqui, o agente de execução aqui, me mostrando, olha como eu faço assim, acesso, e me mostrando tudo, como é que acontecia, como se fazia. Foi realmente profícuo, interessante, e eu pude ter certeza do que eu estou falando aqui. Vale a pena tirar do judiciário e passar para alguém que já tem uma estrutura, já tem um conhecimento, vai agregar e ele vai se remunerar ao final, se ele conseguir realizar a execução. Se ele conseguir obter o crédito. Então, todo mundo ganha. Nós ganhamos, o tabelionato ganha, o Estado também. Ele se alivia, ele deixa de pagar. E uma outra conta que a gente ainda não fez, mas
que é importante também. A partir do momento que essas pessoas optem por esse sistema, desde que aprovado, lógico, optem por esse sistema, vai desafogar o judiciário como um todo. Então, aquela ação delicada, complexa, cabeluda, como a gente fala, que está lá na mão do juiz, ele vai ter mais tempo para ler, para analisar, para se dedicar ao assunto, porque uma das reclamações é até do STF, né? Eles falam, aqui chega desde impeachment do presidente até o paralama do carro que o cara bateu lá, que custou R$500 para consertar. Sim, exatamente, porque é o seguinte, o número dos processos, 100% de processos, 55%, estou arredondando de 54,9%, 55% são execuções, ou faz execução ou execução. Mais da metade. Mais da metade. Se a gente tira metade dos processos, é claro, o juiz vai ter mais calma, tranquilidade, para pensar o que é judicializar, o que é judiciário, o que é dizer o direito. O juiz está lá para dizer o direito, para dizer quem tem o direito, quem tem razão e definir conflitos e resolver conflitos. Esse é o papel do juiz. E não ficar buscando devedor que não paga. Vamos deixar o juiz trabalhar naquilo que ele tem de melhor para dar, que é resolver e solucionar problemas, solucionar conflitos e não ficar sendo administrador de... Detetive, né? Procurando onde é que está? Será que ele tem bem, não tem? Não Como tem é que eu posso bem. Gente, isso é possível de passar para frente, delega para outra pessoa, deixa o juiz exercer a cognição, né? Nós, advogados, usamos essa palavra, cognição, ou seja, deixa ele pensar, ele precisa pensar. É isso que ele precisa fazer bem, para, inclusive, destravar tudo. Porque a hora que a gente tira metade dos processos dele, vai fluir, lógico, sem dúvida. Então, assim, precisamos nos aculturar com essa ideia e pensar o seguinte, se não está funcionando, a gente tem que pensar numa solução e tem que deixar de ser tão demandista e se acostumar a ideias e olhar para fora, olhar lá para frente um pouco. Exemplo é que não basta. Copiar o que tem de bom. Exato, exemplos é que nos tem muitos. Flávia, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, foi um prazer recebê-la e queria te colocar à disposição algum contato, algum recado que você queira passar ao nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Muito obrigada. Bom, Denis, foi um prazer enorme estar aqui. Te agradeço muitíssimo pelo tempo aqui despendido, foi uma delícia, porque foi realmente, como você também é advogado, foi uma conversa, foi realmente um prazer, te agradeço. E, bom, eu gostaria de dizer que esse assunto, desjudicialização da execução civil, é tema da minha tese de doutorado, foi defendida na PUC em 2012. Ela foi publicada logo na sequência pela Saraiva, que descontinuou essa coleção desse livro, até porque hoje ela está em recuperação judicial. Eu destratei com a Saraiva e em um mês, mais ou menos, a Juruá vai publicar a mesma tese. Essa tese não foi atualizada, ela ainda existe até uma nota dizendo que ela está desatualizada. E quando e se esse projeto se ele for bem sucedido, se alcançarmos aí o anteprojeto vire projeto, eu farei a atualização imediata e tudo mais, para que conste todos os detalhes e tudo isso. Então, primeiro falar do meu livro. Caso alguém queira acompanhar aí as notícias dessa questão, Flávia Pereira Ribeiro, eu tenho um LinkedIn, um Facebook, que eu coloco geralmente eu coloco informações a respeito. Tem o meu site, é www.flaviaribeiro.adv.br. Eu acho que é isso, foi um prazer, muito obrigada. Torçam porque essa questão é relevante, é importante e eu posso garantir, será em prol de todos nós, será em prol do jurisdicionado, ou seja, de nós que muitas vezes temos que ir ao judiciário e não conseguimos realizar as nossas demandas. É isso. Obrigado, Flávio. Se você quer assistir novamente a este programa ou qualquer outro programa já veiculado, você está vendo agora aí o nosso endereço. Nosso endereço, nós temos um canal do programa no YouTube, que está passando agora, na sua tela. Lá você encontra desde o primeiro programa até o mais recente. Ele é atualizado toda semana.
Programa Pontos de Equilíbrio. Boa noite.